Bom, meus amigos, eu gostaria nesse vídeo de explicar a respeito dos 7 selos do Apocalipse, 7, que são 7 períodos de 1000 anos da existência temporal da Terra. Vamos entender juntos a respeito dos 7 selos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, qual que é a interpretação da abertura do primeiro selo? Os eventos que João amado viu refere-se a alguém que montava um cavalo branco. Alguém que montava um cavalo branco. O que seria esse cavalo branco? Seria o emblema da vitória. Cavalo branco. O cavaleiro tinha uma arma. Tinha uma arma que seria um arco. Esse arco é uma arma de guerra. Usava uma coroa ou prêmio ou grinalda concedida ao vencedor. E que saiu vitorioso para vencer. Isto é, fora vitorioso na guerra. Olha, vai entendendo. Abre aspas, 3 pontos. É evidente que os eventos mais transcendentais envolveram Enoque e seu ministério, o ministério de Enoque. É interessante notar também que o que o apóstolo João viu não foi o estabelecimento de Sião e sua transladação para as esferas celestiais, quando Sião foi transladada, mas sim guerras nunca antes vistas, em que Enoque, como um general que comandava os exércitos dos santos, saiu vitorioso e para vencer. Abre aspas, sem verdade, jamais houve um ministério como o de Enoque, nenhum general como Enoque, nenhum general semelhante a ele. Quão apropriado, portanto, que ele cavalgasse o cavalo branco da vitória na visão apocalíptica de João amado. Esse é o primeiro selo. E o segundo selo? Qual que é a interpretação da abertura? Segundo Apocalipse capítulo 6, continuando no versículo 3 e 4. Quem cavalgava o cavalo vermelho da guerra e do derramamento de sangue? Quem? Quem cavalgava esse cavalo durante a abertura do segundo selo? Talvez fosse o próprio diabo. Pois certamente aquele era o grande dia do poder de Satanás. O grande dia do poder dele. Um dia em que havia tamanha iniquidade que somente 8 pessoas foram salvas na arca, lembram? A arca de Noé, somente 8 pessoas. Os outros mereceram a morte por afogamento. Uma época de tamanha perversidade, tinha tanta perversidade, que fez com que o Senhor Deus dos céus mandasse um dilúvio sobre os habitantes da terra. Foi necessário por devido a tanta iniquidade. Se não era Lúcifer, talvez fosse um homem sanguinário. Uma pessoa que representava inúmeros guerreiros assassinos, dos quais nada sabemos a respeito. Não adianta conjecturar. Basta dizer que o milênio compreendido entre os anos 3000 a.C. a 2000 a.C. foi uma época de guerra e destruição. As duas armas favoritas que Satanás usa para criar as condições sociais em que os homens perdem as suas almas. Quais são essas condições? Guerra e destruição. Esse é o segundo selo. E o terceiro selo? A penúria segue a espada. Assim sendo, as garras da fome atormentaram o ventre do povo do Senhor durante a abertura do terceiro selo. Do ano 2000 a.C. a 1000 a.C., mais do que em qualquer outro período da história da Terra, qualquer outro período que houve na história da Terra, o cavalo negro da fome, lembra o primeiro selo, cavalo branco, segundo cavalo vermelho, o terceiro cavalo negro da fome, teve grande influência na história das obras que Deus fez entre seu povo. Nos anos iniciais deste primeiro selo, que é o terceiro, a fome que assolou a Ur dos caldeus, lembra Ur? A terra Ur dos caldeus foi tão severa que Arã era o irmão de Abraão, ele foi morto pela fome. E Deus ordenou ao pai dos fiéis, que era Abraão,
que levasse sua família para onde? Para Canaã, para fugir da fome. Essa luta pela sobrevivência também oprimiu o povo do Senhor na época do patriarca Jacó, o qual enviou seus filhos. Jacó, lembra que ele enviou seus filhos até o Egito para comprarem trigo dos celeiros de seu filho José. Vão lá até o Egito. Naquela época, a fome era gravíssima na terra. E foi somente por intervenção divina que o patriarca Jacó e os primeiros membros de sua casa foram salvos do destino que havia levado a Harã, isso é a morte. Como está em Gênesis 41, 53 a 57. Durante a época de sua jornada pelo deserto, os milhões de descendentes de Jacó que haviam seguido Moisés para fora do cativeiro do Egito, lembra? Moisés levou os israelitas para fora do Egito, teriam perecido por falta de pão. Os israelitas teriam perecido por falta de pão se não fossem alimentados durante 40 anos com maná dos céus. Leia em Gênesis 16. Gênesis 16 fala um pouco sobre isso. Sem dúvida, o terceiro selo foi um milênio que a fome que existiu entre os homens afetou profundamente todo o curso das obras que Deus fez entre seu povo. E a abertura do quarto selo? Falamos do terceiro, vamos falar do quarto. O quarto selo. Durante o quarto selo, que se refere ao primeiro milênio, que transcorreu antes do nascimento de Cristo, lembra? 1000 antes de Cristo. A morte assolou as nações dos homens e o inferno os seguiu. Assim sendo, os iníquos que foram mortos nessa época de grande derramamento de sangue, quer seja pela espada, quer seja pela fome, por pragas ou por animais selvagens, foram aonde? Foram lançados no inferno. Este é o milênio dos grandes reinos e nações, cujas guerras e perfídias atormentaram inúmeras vezes o povo que Jeová havia escolhido para portar o seu nome. Esse foi um período também em que o próprio povo do Senhor combateu contra os membros de sua própria casa e fez com que um número incontável de seus irmãos tivesse uma morte prematura. E o quinto selo? Vamos entender o quinto selo agora. No que diz respeito ao povo do Senhor, os eventos relativos ao quinto selo, que vamos ver agora, que compreende o período de 1000 anos decorridos após o nascimento de Jesus Cristo, são de indizível valor e se resume no seguinte. Primeiro, o nascimento do unigênito de Deus na carne, seu ministério entre os homens. Lembram? Está no Novo Testamento. O sacrifício expiatório que Cristo fez pela humanidade, derramando seu próprio sangue. Segundo, o desenvolvimento e perfeição da igreja estabelecida por Jesus, a quem ela pertence, porque ela pertence a Jesus. E o inacreditável fanatismo que veio a existir entre os fiéis que pertenciam à igreja, que aceitavam o martírio quase como um sinônimo de aceitação do evangelho. Terceiro, então, como não poderia deixar de ser, a completa, o que aconteceu? A completa o quê? Completa apostasia. Muita gente se afastou da igreja que Cristo estabeleceu. E o perfeito cristianismo, que por sua vez deu origem à longa noite de trevas apóstatas que cobriu toda a face da terra. A obra e ministério de nosso Senhor são abundantemente ensinadas pelas Sagradas Escrituras, e os fatos relativos à apostasia que existiu após o meridiano dos tempos, a perversão das verdades e poderes salvadores, perversão, são sobejamente ensinados em outros escritos sagrados, que aconteceu muito isso. Assim sendo, nada poderia ser mais natural do que o Senhor revelar aqui aquela parte do livro selado que trata da doutrina do martírio também. Os santos primitivos o consideravam uma possibilidade iminente, e tal perspectiva não lhes saía do pensamento, pois sabiam que, havendo renunciado a tudo para seguir a Cristo, eles teriam, se necessário fosse, de dar
suas vidas por Jesus, que entregara a sua para redimi-los, considerando o sentido em que a morte rondava a cada instante, o meridiano dos tempos foi uma dispensação de martírio. Basta ver isso. Basta ver isso. E o sexto selo? O selo que nós vivemos no período dos sextos selos, quase no final. Vivemos atualmente nos derradeiros anos relativos ao sexto selo, daquele período milenar que começou no ano 1000 depois de Cristo, 1000 depois de Cristo começou, e que continuará durante toda a noite do sábado, até a era sabática em que Cristo reinará pessoalmente sobre a terra, quando todas as bênçãos do grande milênio serão derramadas sobre este planeta. Esta é, portanto, a era em que se apresentarão os sinais dos tempos. Está por aí os sinais dos tempos. Estão acontecendo a todo momento. E eles, de fato, já podem ser vistos. Quem não vê os sinais dos tempos? Podemos ver em toda parte. Os sinais dos tempos. Quem não percebeu isso ainda? Este é o sexto selo. Espero que vocês entenderam a respeito dos 6 selos do Apocalipse nesse vídeo. Espero que eu fui bem claro. Gostaram? Obrigado, amigos.